a nossa experiência, né, traz esse olhar sobre a atuação da atenção primária, no momento em que, no segundo ano da pandemia, a gente pôde reposicionar aquela situação inicialmente catastrófica que foi anunciada no início, de que tudo tinha que parar e só procurar o serviço de saúde de emergência se complicar. Então, a gente fez um trabalho de reorganização desse olhar a partir do envolvimento dos profissionais da atenção primária no município de Eusébio, que fica na região metropolitana do Ceará. Tá? O cenário desafiador da pandemia, a gente traz isso como um problema, né, que vai se perpetrar aí pelas próximas décadas, e mesmo no momento atual ainda estamos num momento delicado, né, de circulação viral de duas subvariantes da Ômicron, e hoje, no noticiário de hoje, apontou, nas últimas 24 horas, mais de 3 mil casos positivos de Covid em Mato Grosso do Sul e 18 óbitos aqui no estado. Então, não está uma situação tão tranquila como muitos dizem por aí, tá bom? A relevância, assim, diante da gravidade, foi necessária a adesão a um protocolo de manejo clínico na atenção primária, para que os profissionais de saúde pudessem ter uma tomada de decisão mais sustentada e dentro de um processo, digamos assim, de tomada de decisão frente aos casos suspeitos, confirmados, e principalmente na ambiência da atenção básica do município. E a questão norteadora é como a atenção primária de Eusébio atuou ou se reorganizou diante das novas demandas e necessidades de saúde impostas pela pandemia. O objetivo é, portanto, descrever e compartilhar experiências realizadas no município de Eusébio, com especial olhar às condutas dos profissionais da atenção primária, frente à situação dos casos confirmados e acompanhados de Covid. O método que se utilizou a partir do relato de experiência, o período de abrangência da primeira e segunda onda de Covid, teve como situação das reuniões de gestão para atualização das intervenções do plano de contingência, avaliação dos atendimentos, coletas de dados e registros primários da vigilância epidemiológica sobre a evolução dos casos, a coleta de dados a partir de visitas domiciliares, análise de atividades desenvolvidas e documentos relativos ao enfrentamento da pandemia. Dos resultados, nós fizemos um movimento de descentralização da coleta de teste RT-PCR em todas as nossas unidades básicas de saúde, superando aquela máxima do centro de testagem de Covid, como forma de facilitar o acesso da população e evitar a migração desnecessária de paciente doente, que facilitava uma maior proliferação do vírus. Com isso, a gente teve um alcance maior, né, do resultado de ampliar a testagem de forma muito bacana. Além disso, as equipes volantes, para cada caso de paciente confirmado, a gente fazia o monitoramento dos contactantes que apresentassem sintomas. Uma coisa bacana, a gente criou o chamado iFood Covid. Um motoboy com a caixa térmica adequada fazia a coleta, a rota, 2 vezes por dia, meio-dia e final de tarde, para coletar todos os testes, os swabs que eram feitos nos postos de saúde, dar agilidade e celeridade de levar ao laboratório da Fiocruz, que fica localizado no nosso município. Essa parceria com a Fiocruz foi fundamental para poder dar agilidade à ampliação da coleta e antecipar o resultado de 14, 12, 15 dias em até 24 horas. Isso foi possível a gente antecipar, portanto, condutas e atuar de forma mais intensa na prevenção de complicações. Portanto, a ampliação dos testes foi o nosso grande potencial no primeiro momento, com o apoio da Fiocruz, e tivemos 4 vezes mais testes realizados em 2021 do que comparado ao ano anterior. Essa parceria com a Fiocruz trouxe agilidade na entrega dos resultados, respeitando todos os protocolos, reuniões setoriais de avaliação de cada cenário, a cada 15 dias, a cada 10 dias a gente fazia essa avaliação de cenário, e uma vez recebidos os testes, nós montamos uma equipe multidisciplinar com a participação, por exemplo, de 3 farmacêuticos, além de outras categorias, serviço social, que faziam a entrega domiciliar do resultado do exame. Tinha dia que estava 140 casos positivos, a gente visitava 140 pessoas, indo na casa, entregar o resultado do exame, orientando conduta, inclusive na perspectiva de, se houvesse algum sinal de alarme, procurar o serviço de saúde.
Outro ponto importante é a oferta de exames, de exames diagnósticos complementares para os pacientes já confirmados, como dedímero e tomografias computadorizadas, com resultados em até 24 horas para guiar a conduta clínica da equipe da UPA, né? Montamos uma UTI de Covid em 15 dias no nosso hospital. Além disso, os profissionais da atenção do NASF, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, passou a fazer uma atuação muito interessante de suporte aos pacientes domiciliares com Covid, aos familiares desses pacientes, aos familiares dos pacientes que tinham, as familiares de pacientes internados, que fazia a ponte entre colher informação de como ele estava e ficar mantendo um contato por telefone, pelo WhatsApp, por videochamada com esses pacientes. Os profissionais passaram a gravar pequenos vídeos de orientação nutricional, de conduta de medicamentos, essas questões todas de higiene, as medidas profiláticas como um todo. E do transcurso do paciente recuperado da Covid, as ações de reabilitação das sequelas que ficaram por aí. Aqui é uma demonstração um pouco do monitoramento que a gente fez aí ao longo do curso, de muitas atividades remotas que a nossa equipe tratou. Outro ponto importante é as sessões clínicas para guiar a tomada de decisão. Aqui a participação do nosso prefeito com um grupo médico, discutindo quais as melhores estratégias, de que forma atuar, né, nessa perspectiva do desafio que era aquele momento lá no primeiro quadrimestre de 2021. O apoio da Fiocruz foi fundamental, né, nessa perspectiva. Nós fizemos mais de 20 mil testes SWAB-RT durante o ano de 2021, e ali a atuação na ponta, nossa equipe do CAPS-AD, nós temos 8 comunidades terapêuticas na cidade, e a equipe do CAPS-AD fazendo o acompanhamento e monitoramento de pacientes com Covid positivo dentro das unidades, das comunidades terapêuticas que nós dispomos lá. Isso gerou uma interação importante com outras cidades. Chegou um momento que acendeu o alerta, porque metade dos testes que a gente fazia dia, que chegou a 350 no único dia, nossa cidade tem 55 mil habitantes, metade era de outras cidades, de outros municípios. Então, nós chamamos a Fiocruz para dizer que tinha necessidade de alargar essa estratégia para outras cidades, porque eu tinha a notícia que a gente estava conseguindo fazer o exame rápido, saiu o resultado com 24, 48 horas, então muita gente vinha fazer lá. E aí foi possível a gente fazer essa integração. Uma das partes importantes do processo foi a integração com a cidade de Araçatuba, São Paulo, que lá eles também tiveram um bom desempenho de controle e testagem dos pacientes, e isso repercutiu na mídia de forma proativa e muito, muito intensa. Foram 15 dias assim. Primeiro o UOL saiu com uma matéria importante, compartilhada na plataforma Larissa da Fiocruz, depois os jornais locais, Diário do Nordeste, O Povo, aí veio as TVs locais e saiu inclusive a repercussão no SBT Nacional, o jornal do SBT. Aqui é uma primeira matéria publicada no UOL, né, utilizando uma metodologia recomendada de caráter internacional, com o apoio técnico da Fiocruz. A gente passou, então, a fazer essa interação com as cidades. Não era só a cidade chegar e querer fazer. Normalmente, a Fiocruz dizia, conversa lá com o Eusébio, vê como é que eles estão fazendo. E aqui, um momento em que várias equipes de outras cidades, a gente passou a sentar para interagir com essa atividade. Houve também uma articulação importante com o Ministério Público, ajuste de medidas sanitárias, além da integração com outros órgãos, da Secretaria de Educação, de Segurança Pública do município, da Cultura, o Conselho Municipal de Saúde, enfim. Aqui é um momento em que a gente tem uma audiência pública virtual, com a promotora da cidade, eu e o secretário de Educação, e outro momento de interação virtual ali, compartilhando as informações do Comitê de Monitoramento de Covid. Só tem 1 minuto, os resultados. Nós somos a proporção de maior testagem no Ceará. Aqui é a linha temporal dos casos notificados, dos casos confirmados, dos óbitos. Tivemos uma redução razoável de óbitos em 2021, mas ainda tivemos uma quantidade significativa de óbitos. Está aqui os números, né, do que foi o nosso desempenho. Como resultados ainda, logramos 3º lugar no concurso Ceará Inovador 2021 e 13º do programa Cuidar Melhor da CESA.
Considerações finais: as estratégias realizadas fortaleceram a autonomia da atenção básica no atendimento ao Covid, ampliou seu acesso à resolutividade dos casos, evitando maior superlotação da emergência, classificação do relato de experiência entre os 10 trabalhos do Ceará para essa amostra, favoreceu a integração dos nossos profissionais da atenção primária, contribuiu para a melhor cobertura vacinal de Covid. Essa foi uma das 9 experiências que nós apresentamos na amostra do Ceará. Essa foi a classificada para cá, tem uma só da vacina, e a experiência pode ser replicada em outros locais sem nenhum problema. Vocês que querem investir, investam no Eusébio, uma das 100 melhores cidades do Brasil para se morar, 400 empreendimentos imobiliários, essencialmente residenciais. Obrigado.